A chamada era Tom Aspinall já está em pleno andamento. O peso pesado britânico, que havia conquistado o título interino, foi promovido oficialmente a campeão indiscutível do UFC durante o verão. Diferente do que muitos esperavam, uma super luta de unificação contra Jon Jones. O primeiro desafio de Aspinall como dono absoluto do cinturão será contra o francês Cyril Gane, no evento principal do UFC 321, no dia 25 de outubro. Ao lado do campeão, segue uma figura central em sua trajetória: seu pai e treinador de longa data, Andy Aspinall. Em um vídeo publicado recentemente no canal oficial de Tom no YouTube, Andy compartilhou um pouco de sua rotina e também refletiu sobre o passado, o presente e o futuro de seu filho dentro e fora do octógono. Mais do que os títulos e a glória esportiva, Andy deixa claro que sua maior prioridade é a saúde do filho e que, para ele, Tom pode se aposentar quando quiser. No entanto, não esconde que gostaria de vê-lo explorar outras oportunidades financeiras, inclusive no boxe. Abre aspas. Espero que ele tenha uma luta em janeiro. Gostaria que ele encabeçasse um card na Inglaterra, se ele quiser fazer isso. De novo, se ele não se importar com o dinheiro, eu adoraria que ele tivesse uma luta de boxe muito bem paga. O dinheiro está lá, e eu não vejo por que alguém tão talentoso quanto o Tom não deveria pegar uma parte desse dinheiro quando os boxeadores estão recebendo 100 vezes mais. Mais de 100 vezes mais. O UFC não paga esse tipo de dinheiro. Se pagasse, seria ótimo e ele poderia receber. Mas acho que apenas 1% das pessoas que são muito boas deveriam receber melhor. O dinheiro do Tom, algumas pessoas dizem que é bom comparado ao de um jogador de futebol americano, com quem conversamos na América, mas ele ganha uma fração minúscula do que eles ganham. E ele é um dos melhores do mundo no que faz e não recebe o suficiente. E é muito perigoso. Então, quando ele tiver o suficiente para sair disso, eu diria para sair, fecha aspas. A visão de Andy sobre o filho campeão mundial é peculiar. Ele não esconde o orgulho, mas evita qualquer tipo de endeusamento. Para ele, lutar no UFC é apenas um trabalho. E Tom, por mérito, se tornou o melhor no que faz. Andy explicou esse ponto de vista com naturalidade, abre aspas. É o trabalho dele. Sabe, se eu estivesse fazendo um trabalho, eu gostaria de ser o melhor naquele trabalho. E ele herdou isso, treina muito, aprendeu bastante, e é muito bom. Ele merece. Ele sente isso. Eu acho que se ele fosse telhadeiro, eu esperaria que fosse um bom telhadeiro. Se ele escolhesse cavar estradas, eu esperaria que ele gostasse. Não importa. É só um trabalho. Não é. É só o que ele faz. E penso nele de forma diferente por isso. Porque quando é que você sabe que chegou lá como o Volca sobe? Fecha aspas. Apesar da visão pragmática do pai, a realidade é que Tom Aspinall está apenas no início de seu reinado. A longevidade média dos pesos pesados indica que ele ainda pode competir em alto nível por muitos anos, seja no MMA, no boxe ou até em outras modalidades de esportes de combate. E se depender de Andy, o mais importante é que o filho saiba identificar o momento certo de encerrar a carreira, sem colocar sua saúde em risco. Ele destacou isso de forma direta. Abre aspas. Quando ele se aposentar. Quando sair disso saudável, é só isso que me importa. Ele já ganhou algum dinheiro agora. Poderia sair disso se quisesse fazer outra coisa. Mas ele ainda quer provar um pouco mais. E eu ainda tô ativo o suficiente para continuar fazendo isso com ele. Então quando ele quiser sair ao pode ser. Não vai me incomodar se ele largar amanhã. É só o que fazemos juntos. Isso, vamos encontrar outra coisa para Fraser. Ele tem 3 filhos. Vai fazer muitas coisas com eles. Então, ainda há muito o que fazer. Com sorte. Fecha aspas. Hoje, aos 32 anos, Tom Aspinall contabiliza apenas uma derrota em 9 lutas no UFC. E ela veio de forma inusitada. Em apenas 15 segundos. Contra Curtis Blades, após sofrer uma grave lesão no joelho. O destino, no entanto, lhe deu a chance de revanche no UFC 304, e o britânico não desperdiçou. Nocauteou Blades em apenas 1 minuto, deixando para trás qualquer dúvida sobre sua superioridade. Desde novembro de 2023, Aspinall já ostentava uma parcela do cinturão dos pesos pesados como campeão interino. Agora, como campeão indiscutível, Andy garante que, no fundo, nada mudou para o filho. Tom segue treinando, competindo e encarando a profissão como sempre fez, com a mesma naturalidade de quem enxerga a luta como mais um trabalho. And seja um trabalho no qual ele figura entre os melhores do planeta,
O domínio de Tom Aspinall dentro do UFC é tão grande que, paradoxalmente, ainda pairam algumas dúvidas sobre ele. O campeão dos pesos pesados tem se mostrado tão eficiente em finalizar seus adversários rapidamente que quase nunca precisou lidar com situações de verdadeira adversidade no octógono, combinando sua técnica com um poder de nocaute devastador, evidenciado mais uma vez durante sua preparação para o UFC 321. O britânico se consolidou como um dos lutadores mais perigosos da atualidade. Ainda assim, permanece a questão que inevitavelmente acompanha campeões tão dominantes. O que acontece se alguém conseguir neutralizar suas armas principais ou levar a luta para os rounds mais longos? Quem conhece bem Aspinall e divide o tatame com ele nos treinos é o meio pesado. Modestus Bukauskas. Em entrevista ao portal Bloody Elbow, Bukauskas comentou justamente sobre as críticas recorrentes ao campeão e projetou o confronto contra Ciryl Gane, que marcará a primeira defesa de cinturão indiscutível de Aspinall. Ele acredita que, independentemente do resultado, parte do público continuará levantando questionamentos sobre o inglês. Abre aspas. Eu não ficaria surpreso se o Tom acertasse ele cedo e, mesmo assim, as pessoas continuassem falando as mesmas coisas. Eu só acho hilário quando dizem: mas nós não sabemos como está o tanque de gás dele. Pô, que diabos ele precisa se testar nessa área quando, como Will diz, ele acerta os golpes no momento perfeito e coloca seu jogo em prática? Ele nunca pareceu fatigado em toda a carreira. Quando as pessoas dizem que ele não pode lutar 4 ou 5 rounds, eu digo, continuem acreditando nisso, porque quando ele for lá e mostrar, todos vão mudar completamente de opinião. Fecha aspas. De fato, até agora, Aspinall nunca deu sinais de cansaço em suas lutas, muito porque raramente elas se estendem. Em 9 apresentações no UFC, apenas uma passou do primeiro round. Ainda assim, a crítica sobre sua resistência segue presente, especialmente em uma categoria como os pesos pesados, onde a fadiga pode mudar completamente o rumo de uma luta. No entanto, o duelo contra Ciryl Gane traz elementos diferentes. Tanto Aspinall quanto o francês fogem do estereótipo tradicional da categoria. Em vez de se apoiarem exclusivamente em força bruta e trocação aberta, ambos apostam em movimentação refinada, golpes plásticos e inteligência tática. Essa semelhança torna o confronto ainda mais fascinante para os fãs e analistas. Se existe uma vantagem que Gane leva para esse embate, ela está justamente em sua experiência em lutas longas. O desafiante já enfrentou a maratona de 5 rounds em 3 ocasiões, algo que Aspinall ainda não precisou experimentar dentro do UFC. E embora alguns questionem o nível de comprometimento do francês, a verdade é que Gane já mostrou muito mais de seu arsenal no octógono, acumulando tempo de luta e experiência prática contra rivais de elite. Assim, o UFC 321 não será apenas uma disputa de cinturão. Ele também promete ser o grande teste de fogo para Tom Aspinall. A luta responderá, de uma vez por todas, se o britânico é apenas um finalizador avassalador de primeiros rounds, ou se está preparado para sustentar seu domínio contra adversários técnicos e experientes em batalhas longas. O que mais chama atenção nessa história não é só o fato de Tom Aspinall já tá no topo do mundo, mas sim como ele encara tudo isso com uma naturalidade quase desconcertante. Enquanto muitos veem cinturões, legado e glória, o pai dele, Andy, insiste em tratar como apenas um trabalho. E é aí que a provocação começa. Será que essa visão fria e prática é justamente o segredo por trás do domínio de Aspinall? Ou será que mais cedo ou mais tarde, a pressão e a expectativa vão cobrar um preço? E você, o que acha? Será que Tom vai passar pelo teste de fogo contra Ciryl Gane e calar de vez as críticas sobre sua resistência? Ou vamos descobrir que, longe do primeiro round, existe um Aspinall bem mais vulnerável do que parece? Porque a verdade é que, até agora, ele não precisou provar nada, além da sua capacidade de destruir rivais em tempo recorde. Mas agora, diante de um adversário que também foge do estereótipo pesado, que já resistiu maratonas de 5 rounds e mostrou inteligência tática, Tom se vê diante do maior desafio de sua carreira. Não é só sobre defender o cinturão, é sobre provar que pode ser campeão em qualquer circunstância, em qualquer cenário, contra qualquer estilo. E se passar, aí sim começamos a falar de uma era que pode redefinir completamente a divisão. Uma era que não se limita ao poder de um soco, mas que pode abrir espaço até para superlutas no boxe, como o próprio pai já sonha em ver.
A era de um campeão que luta como se fosse apenas mais um expediente de trabalho, mas que carrega nas mãos o futuro de toda uma categoria. A divisão dos pesos pesados sempre foi considerada a joia da coroa do MMA, desde os primeiros dias. Quando figuras como Tank Abbott entravam no octógono ou no cage apenas para trocar socos desmedidos. Passando pela era da dominação silenciosa de Fedor Emelianenko, os homens grandes sempre carregaram o peso da mística do esporte. O cinturão dos pesados do UFC, ao longo da história, mudou de mãos em lutas memoráveis, menos algumas decididas por nocautes brutais, outras por finalizações inesperadas, e muitas vezes simplesmente pela resistência, coragem e coração dos lutadores. Nomes lendários como Randy Couture, Cain Velasquez e Brock Lesnar ajudaram a construir o alicerce do que se conhece hoje como a divisão mais temida do UFC. Cada um desses campeões trouxe consigo uma nova era, um estilo, uma temperatura diferente de violência e espetáculo. E agora, nesse cenário repleto de história, surge Tom Aspinall. Mas ele não é apenas mais um campeão entre tantos que já passaram pelo octógono. Ele está reescrevendo completamente o manual do que significa ser um peso pesado moderno nascido em Manchester, na Inglaterra. Aspinall combina atributos raríssimos para alguém de seu tamanho. Ele se move como um peso média, preso em um corpo de gigante, unindo velocidade, precisão e inteligência de luta a uma potência devastadora. Até aqui, já finalizou 6 adversários do top 10 em menos de um round cada, um feito assustador para qualquer desafiante que pense em enfrentá-lo. E diante desse domínio, uma comparação inesperada ganhou força. Um ex-campeão do UFC o chamou de nada menos do que o Muhammad Ali do MMA. Essa afirmação veio de Michael Bisping, um homem que conhece profundamente o que é estar no topo. Campeão peso médio do UFC, Bisping construiu sua carreira não apenas com técnica, mas com uma determinação inabalável, uma mentalidade de ferro e uma capacidade única de superar adversidades. Foi um dos campeões mais guerreiros de sua época, e justamente por isso, quando ele compara Aspinall a Muhammad Ali, suas palavras carregam enorme peso. Em entrevista ao Bloody Elbow, o inglês foi além e colocou o Tom no mesmo patamar de outra lenda, Georges St-Pierre. Abre aspas. O Tom é gigantesco. Ele é grande, mas é leve nos pés. Eu sempre digo que ele é como o Muhammad Ali das artes marciais mistas ou um Georges St-Pierre. Peso pesado, eu aposto fortemente no Tom Aspinall, nessa luta, no UFC 321. Fecha aspas. A comparação com Muhammad Ali não é gratuita, e faz muito sentido para qualquer fã que já tenha parado para assistir às lutas de Aspinall. O boxeador norte-americano revolucionou sua modalidade ao trazer velocidade, movimentação refinada e footwork de elite para uma categoria de gigantes que até então era dominada por lutadores mais pesados e menos ágeis, enquanto a maioria dos pesados caminhava de forma lenta pelo ringue. Ali dançava. E no MMA, Aspinall reproduz esse mesmo contraste. Ele se move com a leveza de um lutador muito menor, mas carrega nas mãos a força de um verdadeiro trem desgovernado, mas, ou paralelo, com Ali, vai além da movimentação. Tanto Ali quanto Aspinall compartilham uma combinação raríssima, atributos físicos impressionantes aliados a uma inteligência de luta fora da curva. Muhammad Ali não apenas superava os rivais no físico, mas também os vencia no mental, antecipando golpes, armando armadilhas e usando sua mente como arma. Aspinall, à sua maneira, demonstra a mesma capacidade dentro do octógono. Ele é o jogo, calcula o tempo certo e acerta no momento exato, transformando cada troca em uma oportunidade de finalização. Quando Bisping descreve Tom como o Muhammad Ali do MMA, ele não se refere apenas ao jogo de pés. Está falando daquele fator imponderável que diferencia os bons lutadores dos campeões e os campeões das lendas. Esse algo a mais que não se treina, que não se ensina, mas que aparece quando a pressão é maior e os holofotes estão mais fortes. Para Michael Bisping, Tom Aspinall carrega esse brilho raro, e é exatamente isso que o torna tão especial na divisão mais perigosa do esporte. O UFC 321 não vai responder apenas quem é o melhor peso pesado do mundo hoje. Ele vai responder se Tom Aspinall está destinado a ser um reinado de passagem, ou o nome que vai marcar a época como o mais técnico e assustador campeão que essa divisão já viu. E quando a jaula se fechar, só vai haver uma certeza:
O mundo inteiro vai assistir para ver se essa era Tom Aspinall é real, ou se vai acabar em um piscar de olhos diante de Ciryl Gane. Porque é isso que diferencia os grandes campeões dos imortais. A capacidade de transformar dúvidas em legado. E Aspinall está a uma luta de fazer exatamente isso.